Fala galera, beleza? Aqui é o Crispim, Licita Brasil na área, e eu vim aqui para a gente falar um pouco de como o pregoeiro irá executar a verificação da documentação do momento da habilitação, que ocorre após o julgamento das propostas. Vamos nessa? Força e coragem. Vamos lá, hein? Primeiramente, para que serve a habilitação? O que seria a habilitação? Bom, a habilitação é o emaranhado de documentação que é exigido no edital. A habilitação ela tem o objetivo de se evitar o descumprimento das obrigações. O professor Rony Charles ele diz o seguinte, que a habilitação seria como um filtro que retira impurezas. É isso. A habilitação ela vai retirar da disputa empresas que não teriam condições de cumprir com as obrigações. E como se dá essa verificação conforme o decreto 10.024/2019, o decreto que regulamenta o pregão eletrônico na esfera federal. Como se dá? Vamos lá. Primeiramente, após o julgamento das propostas, o pregoeiro irá iniciar a verificação da documentação, executando a fase de habilitação. Ele vai consultar o SICAF, Cadastro Federal de Fornecedores, e lá no SICAF ele vai observar se os documentos foram ali inseridos pelo licitante. Caso os documentos haja um ou outro não inserido no Cadastro Federal, no SICAF, o pregoeiro irá verificar em seguida a documentação, os documentos enviados previamente antes da sessão pelo licitante. É isso mesmo, o licitante ele tem que enviar previamente, antes da sessão, da data e hora da sessão, os documentos de habilitação, mas a proposta, ok? Então, há esse procedimento, a essa conduta do pregoeiro. Primeiro consultar o SICAF, após verificar a documentação que o licitante enviou previamente antes da sessão. E se o pregoeiro tiver alguma dúvida referente à documentação, o pregoeiro poderá solicitar documentos complementares, vejam bem, complementares em até 2 horas, ok? Que é o prazo mínimo de 2 horas, aos licitantes. Ele vai solicitar via sistema esses documentos complementares. Vamos ler os artigos? Primeiro artigo 43 do decreto 10.024/2019. A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF nos documentos por ele abrangidos quando os procedimentos licitatórios forem realizados por órgãos ou entidades integrantes do SISG ou por aqueles que aderirem ao SICAF. Parágrafo 1º. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF serão enviados nos termos do disposto do artigo 26. Então vejam bem, primeiro passo, pregoeiro, verificar no SICAF se os documentos estão ali inseridos pelo licitante. Após verificando que ainda há falta de documentação, o pregoeiro vai verificar os documentos previamente enviados pelos licitantes antes da sessão. Vamos ler o artigo 26. Artigo 26 do decreto 10.024/2019. Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço até a data e horário estabelecidos para a abertura da sessão pública. Então, os licitantes têm que enviar previamente a documentação, mas proposta antes da sessão, ok? E se o pregoeiro achar necessário, ele irá solicitar documentos complementares aos documentos já previamente enviados, conforme aí
parágrafo 2º do artigo 43. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares, após o julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato digital via sistema no prazo definido do edital, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 38. Então, meus amigos combatentes, vejam bem, o pregoeiro irá ao SICAF, após ele irá verificar os documentos enviados previamente e, havendo dúvida, ele irá solicitar os documentos complementares em no mínimo de 2 horas, ele irá solicitar via sistema. Então, fiquem atentos ao chat. Observação aqui é o seguinte: a habilitação ela não pode restringir a competitividade. A administração não pode exigir documentos desnecessários ao certame. Licitante, do momento do aviso de edital, do momento ali da publicação do certame, naquele prazo mínimo de 8 dias úteis, que você vai verificar o edital, vai ali verificar os pontos obscuros, verificar se existe alguma cláusula abusiva, você pode impugnar o edital caso você verifique que há um exagero da parte de habilitação, que há um exagero, que há uma exigência de documentos desnecessários. Se você verificar que a habilitação está restringindo a competitividade, você pode impugnar esse edital no prazo de até 3 dias úteis antes da sessão. Fica aí a dica, fica aí meu forte abraço, espero ter ajudado você de alguma forma. Licita Brasil, tamo junto!